Pessoal, meu nome é Daniela Vespucci, sou professora de Processo Penal e Direitos da Criança e do Adolescente para concursos públicos. E hoje eu abordarei com vocês pontos principais de processo penal, os pontos que mais são abordados, questionados em concursos públicos. E para começar, com chave de ouro, vou começar com um assunto que todo mundo já ouviu falar, que é o habeas corpus, Então, mesmo você que não tem graduação em Direito, vai entender muito bem o Código de Processo Penal. Porém, eu preciso que, além de assistir às minhas aulas, vocês leiam os artigos que estão ali cobrados no edital, os artigos do edital, os artigos de processo penal que eles colocaram no edital, aliados com o resumo que eu vou disponibilizar para vocês. Porque eu vou passar para vocês na aula o teor desses artigos, tá? De uma forma mais clara, De uma forma jurídica, mas de forma clara para você que não se graduou em Direito, tá certo? Para você acertar as questões, que é esse o objetivo, tá? Mas além disso, além da minha aula, que eu não vou ficar aqui lendo artigos com vocês, porque isso vocês podem fazer em casa, eu preciso que vocês leiam pelo menos uma vez todos os artigos enumerados no edital, tá bom, gente? Também é muito cobrado em concurso público a Lei 9.099, Alguns artigos também, e é super interessante, super fácil, e nesse curso eu também abordarei os artigos mais importantes dessa Lei 9.099 de 95, tá bom, gente? Então, para começar, nós vamos começar, com chave de ouro, ou seja, com o habeas corpus, um assunto que todo mundo que não é da área jurídica já ouviu falar. Quem é da área jurídica, óbvio que já ouviu falar, mas também quem não é, também. Falou em habeas corpus, fala assim, para que serve? Para soltar o preso. Quase isso, também isso, Mas o habeas corpus é muito mais do que isso. Então vamos lá, pessoal? O habeas corpus está disciplinado nos artigos 647 a 667 do Código de Processo Penal. Então, pessoal, artigos 647 a 667 do Código de Processo Penal. Esses artigos eu passarei para vocês de uma forma didática, clara, para vocês entenderem, tá? Mas além da aula, vocês vão ler esses artigos para vocês assimilarem e gabaritarem neste concurso, tá ok? Pessoal, cabimento do habeas corpus. Falou em habeas corpus, o que todo mundo pensa? Para combater a prisão. O habeas corpus, ele está aí para combater uma prisão. Também, tá? Porque o habeas corpus, ele serve, o seu objetivo é combater uma coação ilegal. Então, o habeas corpus, o objetivo do habeas corpus é combater uma coação ilegal. E a prisão é uma espécie de coação ilegal. Opa, voltando lá. Então, o habeas corpus, o objetivo dele é combater a prisão, a coação ilegal. E a prisão é uma espécie de coação ilegal. Então, coação ilegal é gênero. Prisão é uma espécie de coação ilegal. Tá certo, gente? Então, pessoal, o que eu quero dizer com isso? Que o habeas corpus, ele cabe não só para combater a prisão. Ele cabe, sim, para combater a prisão, mas não somente para isso. Ele cabe também em outras situações. Situações enumeradas no artigo 648 do Código de Processo Penal, que traz o rol das coações ilegais. Então, coação ilegal é gênero, ou seja, o habeas corpus serve para combater uma coação ilegal que necessariamente não será uma prisão, tá? A prisão é uma das espécies de coação ilegal. Então, por exemplo, para que alguém seja processado por um crime, esse crime tem que existir, tá certo? Existir aonde? Previsto em alguma lei. Se ela for processada por algo que não é crime, gente, é uma coação ilegal. É o 648-1 do Código de Processo Penal, ou seja, do rol das coações ilegais. Ele está sendo processado por algo que não é crime. Vou dar um exemplo. Pessoal, o estelionato
Para que ocorra um estelionato, é necessário o dolo, a intenção de fraudar, tá? Mais a lesão patrimonial. Então vamos supor, eu, Daniela, muito responsável, fui ao supermercado e emiti um cheque da conta conjunta da conta conjunta minha com o meu marido de R$ 300, imaginando que tinha saldo, ou seja, não tinha o dolo de fraudar o estabelecimento. Mas o meu marido, muito irresponsável, foi lá e gastou todo o dinheiro da conta conjunta, sem eu saber, né? Gastou todo o dinheiro com um monte de bobagem. Na hora que eu fui, gastei aquele dinheiro, né? Emiti um cheque onde eu comprei só coisas necessárias para nossa casa, porque vocês sabem, mulher é muito responsável, não gasta dinheiro com coisa supérflua, né? E aí eu emiti esse cheque, o cheque voltou. Isso é estelionato? Não. Por quê? Teve o dolo, a intenção de fraudar? Não, eu não sabia que ele tinha torrado o dinheiro da nossa conta corrente, da nossa conta conjunta. Mas o estabelecimento teve lesão patrimonial. Então, para que se configure o estelionato, é necessário esses dois pontos: o dolo, intenção de fraudar, e a lesão patrimonial. O que aconteceu nesse momento? Somente a lesão patrimonial, o dolo não teve. Então, faltou um dos elementos do tipo penal, já não será crime. Ou faltou qualquer coisa do tipo penal, ou seja, faltou, a conduta não está descrita na norma penal, não é crime. Um exemplo clássico de concursos: prostituição. Existem crimes ligados à prostituição, mas a prostituição em si não é crime. Então vamos supor que a questão fale que a Maria está sendo processada porque estava exibindo seu corpo nas ruas, acabou acertando o valor com um rapaz e se prostituiu. Isso é crime? Não está previsto em lugar nenhum. Ela pode ser processada por isso? Não. Vamos supor que ela esteja sendo processada por isso, ou eu, Daniela, porque emiti o cheque sem fundo, mas não tive a intenção de fraudar, porque eu imaginei que tinha dinheiro na minha conta corrente, que no momento que eu saí de casa e verifiquei o saldo, tinha esse dinheiro, só que aí o meu marido gastou tudo, tá? Então não teve a intenção de fraudar, tá? Vamos supor que eu ou a Maria, né? Nós duas estamos aí, processos diferentes, sendo processadas, mas não estamos presas. Cabe habeas corpus? Cabe. Antes de uma sentença, cabe habeas corpus para quê? Para trancar o processo por falta de justa causa, por fato atípico. O que é um fato atípico? Aquele que não está devidamente descrito na norma. Faltou um dos elementos do tipo penal, como é o caso da falta do dolo no estelionato, que eu acabei de explicar. Ou então a prostituição, que não está prevista em norma nenhuma, tá certo? Gente, isso é fato atípico, aquele que não está previsto no tipo penal. Quer ver outro exemplo que vocês não vão esquecer? Vamos supor que, vamos colocar sempre Maria, tá? Me desculpem as Marias aí, tá? Mas vamos colocar esse nome que fica mais fácil. A Maria namorou com o João muito tempo. Aí um belo dia o João terminou com ela, sem dar explicações. Terminou com ela. Aí ela falou, vou ferrar a vida dele. Foi até ele, sabe como é mulher charmosa, foi lá, seduziu ele e conseguiu manter conjunção carnal com ele. Em seguida foi à delegacia e falou, eu fui estuprada, quero fazer o exame de corpo de delito, tal. Tinha esperma dele ali nela e ele foi processado aí de estupro. Beleza. Só que ela contou para uma amiga, toda mulher tem uma amiga traíra, né? Contou para a amiga que fez isso justamente para ferrar o João. Essa amiga foi à polícia e contou, olha, ela já teve um relacionamento com ele há muito tempo, tenho fotos aqui, e ela me contou que fez isso porque ele rompeu com ela, rompeu definitivamente com o namoro, e ela ficou muito magoada com isso, então ela está querendo machucá-lo, está querendo causar um transtorno a ele, tá certo? O que acontece? Cabe o quê? Habeas corpus, para quê? Para trancar o inquérito policial ou a ação penal, né? Depende do momento que estiver. Por quê? Porque para que se configure, né? Para que se configure o crime de estupro, é necessário duas coisas: o dolo, né?
e a conjunção carnal. Ele, no momento que teve conjunção carnal, João, quando teve conjunção carnal com a Maria, ele teve por livre e espontânea vontade dela. Então não teve o dolo aí, não teve a violência ou grave ameaça. Ele não forçou ela a manter conjunção carnal com ele. Agora, a conjunção carnal existiu, então é necessário violência e grave ameaça, intenção da violência e grave ameaça, mais a conjunção carnal. Só teve a conjunção carnal. É estupro? Não. Portanto, não há justa causa para ação, não há justa causa para uma ação penal, para um inquérito ou até para uma sentença condenatória. Portanto, cabe habeas corpus do artigo 648, inciso 1, mesmo que não tenha prisão. É isso que eu estou querendo mostrar para vocês, que a coação ilegal, ela é gênero. E é muito comum, eu brinco, né? Não é só os candidatos que não estudaram, não se formaram em direito, não possuem a graduação em direito, mas muitos civilistas não sabem disso, né? Pensam que o habeas corpus é somente para combater uma prisão. E não é. Óbvio, ele cabe sim para combater uma prisão ilegal. Mas coação ilegal é gênero. Então, exemplos de coação ilegal: estar sendo processado por um fato atípico, quando falta um dos elementos do tipo ou quando aquela conduta não está prevista no tipo penal. Também, pessoal, uma nulidade. Se tiver uma nulidade, é o 648, inciso 6 do Código de Processo Penal. Tá certo, gente? Também uma prescrição. Aquele crime já prescreveu e está correndo a ação penal. Cabe habeas corpus para quê? Para reconhecer essa prescrição. Então, o que eu quero que vocês gravem, que já estará de bom tamanho para este concurso, é o seguinte: coação ilegal é gênero, não é somente prisão. O rol das coações ilegais encontro aonde? Artigo 648 do Código de Processo Penal. Inciso 1, falta de justa causa, fato atípico. Inciso 2, 3, 4 e 5 do 648, abuso de autoridade. Inciso 6, nulidade. E inciso 7, extinção da punibilidade pela prescrição, por exemplo. Maravilha, gente? Então vamos em frente, pessoal. Temos aqui também habeas corpus preventivo e habeas corpus liberatório. Vejam, pessoal, isso aqui é muito importante, que também dá muita confusão e é muito abordado em concurso público. O que é um habeas corpus preventivo? Quando a pessoa, né, o paciente, quem é o beneficiário do habeas corpus, está na iminência de sofrer uma coação ilegal. Ele ainda não sofre a coação ilegal, existe uma iminência de uma coação ilegal. Então, o habeas corpus preventivo, tá? Cabe para uma iminência de coação ilegal. E a sua previsão é diferente. É artigo 660, parágrafo único do Código de Processo Penal. Então, está no 660. Vejam o 660. Artigo 660 do CPP. Tá certo, gente? Então, o 648 traz o rol das coações ilegais, mas existe um artigo específico, 660, para o habeas corpus preventivo, que é aquele que acontece, né, que é impetrado quando o paciente estiver na iminência de sofrer a coação ilegal. Portanto, o habeas corpus liberatório existe quando? Será impetrado quando? Quando o paciente já sofre a coação ilegal. Já existe um processo contra ele, já existe uma prisão expedida, já existe uma prisão efetivada, já existe uma sentença, já existe algo concreto. No preventivo, ainda não existe algo concreto. Ai, mas professora, você acabou de falar que no habeas corpus liberatório ele pode estar na iminência de prisão. Iminência não de murmurinho de prisão, e sim iminência papel. Já existe mandado de prisão expedido ou já existe o quê? Sentença penal condenatória transitada em julgado, aquela que não cabe mais recurso.
tá ok? Então, para gravar isso, habeas corpus preventivo ele ainda não sofre a coação ilegal, ainda não existe um inquérito, não existe uma ação penal, não existe uma prisão expedida, ou seja, não existe um papel oficial contra ele. Ah, então para que o HC preventivo? Pessoal, lembra? As testemunhas na CPI, não existia nenhum processo contra elas, mas existia o quê? Um murmurinho de que, olha, falou alguma besteira aqui, algum fato colidente, o que vai acontecer? Vai ser processado e pode até ser preso, até ser preso por falso testemunho. Então, eles já levavam o quê na pasta? Um habeas corpus preventivo. Então, vejam a diferença. Ainda não existe nada oficial. É diferente. Se já existir uma prisão expedida, escrita pelo juiz, assinada pelo juiz, é liberatório, mesmo que ainda não tenha sido cumprida. E no preventivo ainda não existe um risco, um perigo, né? Existe uma iminência de acontecer algo, uma coação ilegal. Então o habeas corpus liberatório cabe quando? Quando ele já sofre a coação ilegal. Certo? Então, deste bloco aqui, o que eu quero que vocês gravem, pessoal? Não esqueçam. O habeas corpus, ele cabe para combater uma coação ilegal. Uma das espécies de coação ilegal é a prisão. Ele cabe para combater uma prisão já expedida, que está prestes a acontecer, ou então uma prisão que o sujeito já está recolhido na casa de detenção, já está preso ali, tá? Mas ele cabe também para quem está solto, desde que essa pessoa esteja sofrendo uma coação ilegal enumerada no artigo 648 do Código de Processo Penal. Exemplos: um crime que já está prescrito, tá? Que não admite mais punição, já prescreveu pela demora do Estado em punir. Também, pessoal, um processo onde existe uma nulidade, também é uma coação ilegal, mesmo que ele esteja solto. Ou então, quando a pessoa estiver sendo processada, tá? Quando a pessoa estiver sendo processada por um crime que não está descrito no tipo penal, que falta um dos elementos do tipo penal. Porque em direito penal, o princípio mais importante é o princípio da reserva legal. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal, que é o artigo 1º do Código Penal. Deem uma olhada nele, tá ok, pessoal? Então, para iniciar o nosso estudo de processo penal, são essas coisas que eu quero que vocês gravem de habeas corpus. Maravilha, pessoal? Então, até o próximo bloco.